Então, continuando, tá legal? O processo de independência do Brasil, então, ele teve início, como a gente já falou, com a vinda da família real. Aí, depois do retorno da família real, aquela intenção de recolonizar o Brasil, as notícias vão chegando aqui para o Dom Pedro, que foi deixado aqui, né, justamente para poder participar de qualquer processo de independência, e aí ele faz aquela declaração, né, lá da nossa independência, no 7 de setembro de 1822. Né? Então a gente tem essa data, né, do 7 de setembro como sendo a data oficial, né, da nossa independência. Apesar que muitos historiadores, né, dizem que a data da coroação, né, de Dom Pedro I, da aclamação, né, de Dom Pedro I, teria sido, na época, na ocasião, digamos assim, comemorada como a verdadeira data, a data oficial da nossa independência. Mas depois, com o passar do tempo, acabou ficando, aí, por questão de tradição, o 7 de setembro como sendo a data da nossa independência. Mas, como a gente já sabe, já imagina, não adianta só também você chegar lá, pá, independência ou morte. Independente não é assim que funciona, a gente sabe, né? Então, o Brasil teria que resolver alguns problemas. O primeiro problema, mais, digamos assim, mais urgente, não digo mais importante, mas o mais urgente seria a questão militar, né? É lógico que existiam resistência aqui no Brasil, existiam tropas portuguesas aqui no Brasil, inclusive até mesmo brasileiros que não eram muito favoráveis à independência do Brasil, né? Achavam que o mais assim, aquilo que seria mais interessante para o Brasil seria continuar vinculado a Portugal, por ser um país da Europa e tudo mais, né? Então existiam divergências com relação à independência, existiam resistências, né? E principalmente do ponto de vista militar. Então era necessário resolver esse problema aí dessas resistências, né? Então temos aí nesse slide, né? Na realidade esse slide a gente já viu. Vamos lá, claro. É bem lento, esquenta a cabeça não, acontece. Tá? Então temos aqui, né, guerras de independência, né, os locais onde ocorreram lutas, confrontos armados aí, né, que mostram, né, demonstram, provam para a gente aí essa resistência que existia em relação à independência do Brasil, certo? Bom, então vamos lá, continuar. Vou fechar isso aqui. É importante falar, né, que muita gente acredita que não teve guerra aqui no Brasil pela independência. Muita gente fica com essa imagem de que bastou dar aquele grito de independência para que o Brasil realmente ficasse independente. Mas não foi isso. Né? Acabamos de ver aí no slide que houve resistência, houve guerra. Né? E tem uma questão aí também. A independência do Brasil, ela teve participação popular? É importante se dizer que sim, tá legal? Teve. Muita gente entrou como voluntário nesses exércitos que foram montados aí às pressas, né, de forma até improvisada. O Brasil não tinha marinha, o Brasil não tinha exército, né, porque estava tudo vinculado ainda a Portugal. Então tudo isso foi necessário se fazer de uma forma bastante improvisada, com muitas dificuldades, né, tem que se dizer isso. Dom Pedro I, por exemplo, não contava com dinheiro, não tinha dinheiro em caixa, não tinha nada, não tinha exército, não tinha marinha. Então, quer dizer, se você fosse olhar isso, o Brasil do tamanho que ele era naquela época, as condições de comunicação, de transporte, eram muito precárias. Então você pensa bem você fazer uma independência nessas condições, parecia praticamente impossível. Né? Mas o fato é que, com o apoio da elite, né, um apoio financeiro e político principalmente, e com a participação do povo e o apoio também, né, da Inglaterra, mesmo que sendo um apoio assim, não oficial, mas a gente sabe que esse apoio acontecia, era interesse da Inglaterra, né, que as colônias se libertassem aí das suas metrópoles, porque ela pudesse aumentar aí seu mercado consumidor, seu contato comercial, né, enfim, com esses apoios aí, se conseguiu vencer a resistência militar. Né? Então, naquelas guerras que nós vimos no slide anterior, aí, o Brasil conseguiu derrotar as tropas portuguesas, mas não dá para dizer que foi fácil. Né? Teve algumas batalhas assim que foram vencidas meio que no peito e na raça aí, pelos brasileiros. Enfim, o que eu queria dizer é que houve sim participação popular nessas guerras, houve apoio popular à causa da independência. Né? O que a gente costuma dizer é que não houve participação popular na direção dessa independência. Né?
Isso não aconteceu. Quem dirigiu a independência foi Dom Pedro I e as elites agrárias do Brasil, né? Esses dois elementos. Tanto é que quando se faz a Constituição logo lá na frente, a gente vai ver, né, em 1824, a gente percebe que foram assim, assegurados os interesses básicos desses dois elementos, ou seja, de Dom Pedro I e das elites agrárias. Os interesses populares, eles ficaram de fora dessa constituição do país que estava nascendo, esse país chamado Brasil. Né? Então, teve participação popular? Teve, mas não na direção. Né? A direção desse movimento, toda ela foi feita por Dom Pedro I e a elite rural brasileira. Vejamos aí, então, o próximo slide, que vai falar de mais um problema que Dom Pedro I teve que resolver. Né? Foi a questão do reconhecimento externo. Então, vamos lá. O Brasil venceu as resistências militares, né, conseguiu derrotar as tropas portuguesas, né, mas, é claro, existiam também resistências com relação ao reconhecimento da independência do Brasil. Né. Essas resistências vinham principalmente de Portugal, claro, né, era ele quem estava perdendo mais com isso, e também de alguns países aqui da América Latina que viam a independência do Brasil com muita desconfiança, né. Nesse sentido, cabe aqui um comentário. Portugal, por motivos óbvios, estava perdendo, os colônias não queria reconhecer a independência do Brasil. Os países da América Espanhola, né, olhavam para a independência que estava sendo feita aqui no Brasil e pensavam o seguinte: bom, tá certo, o Brasil ficou independente, mas quem é que está fazendo essa independência? É Dom Pedro? Peraí, Dom Pedro não é o filho lá de Dom João VI, rei de Portugal? É ele. Pô, caramba, um português, filho do rei de Portugal, que está fazendo independência. Soava muito estranho. Né? Em 1824, quando o Brasil começou a obter o reconhecimento da sua independência, que nós vamos ver novamente ali no slide, né, o Brasil já tinha pronta aí a sua Constituição. Isso era uma necessidade. Né? O Brasil tinha que fazer uma Constituição para facilitar essa questão do reconhecimento externo. É dizer que país era esse que estava nascendo nesse momento. Tá. Beleza. Tá. Constituição pronta, queremos reconhecimento da independência do Brasil. Os caras, olha, pô, quem que é o chefe do governo ali? Dom Pedro. Caramba, filho do rei de Portugal. Português? Tá certo. Beleza. Mas vai ser uma república? Não, vai ser uma monarquia. É a única monarquia. Vocês estão entendendo? Então era muito diferente, né, das outras independências. Isso sem falar que as guerras de independência aqui no Brasil, elas duraram um pouco mais de um ano aí, tá? Enquanto que as guerras de independência na América Espanhola, né, muitas tiveram duração aí de 6 anos, 8 anos, algumas até mais do que isso. Então eles falam, pô, foi muito rápido, né, essa independência, colocaram um português lá, filho do rei de Portugal e tal. E por fim, nós vamos ver aí nesse slide, tá? Voltando então aqui ao nosso slide, tá? Olha só. O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos. Por quê? Porque ele não tinha nada a ver, né, com os acordos que foram realizados lá em 1815 no Congresso de Viena. Não era um país europeu, então não participou de nada daquilo lá, não tinha compromisso com ninguém. Podia reconhecer a independência do Brasil antes de Portugal, antes da Inglaterra, antes de qualquer um. Então por isso que os Estados Unidos, de olho já no mercado que o Brasil representava, né, reconhece a independência do Brasil no ano de 1824. Né? E depois, Portugal, no ano de 1825, reconhece. Logo depois de Portugal, a Inglaterra reconhece a independência do Brasil. Né? Mas como se deu, como se convenceu Portugal de reconhecer a independência do Brasil? Aí nós temos aqui embaixo, né? No caso de Portugal, por sugestão da Inglaterra, foi exigido do Brasil um pagamento no valor de 2 milhões de libras esterlinas, que na época era bastante dinheiro, diga-se de passagem. Né? E tem aquela história, né, de que o Brasil não tinha dinheiro para pagar esses 2 milhões de libras esterlinas, né, para Portugal. Portugal devia muito dinheiro para a Inglaterra, né, mas a Inglaterra tinha dinheiro em caixa para emprestar para o Brasil. A Inglaterra falou, não tem problema, foi ela mesma que sugeriu, né, pressionou, na realidade, Portugal para reconhecer a independência do Brasil. Né? Aí sugeriu o pagamento dessa indenização, aí, né? Chegou lá para o rei de Portugal e falou assim, exige uma indenização lá desses brasileiros, né?
tenta ganhar alguma coisa, porque vocês já perderam mesmo, não vai recuperar, tal, né? E claro que eles ingleses não tinham nenhum interesse, né, de que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal, e como os Estados Unidos já tinham reconhecido a independência do Brasil, eles estavam muito preocupados com isso. Falaram, pô, isso aí pode prejudicar comercialmente nossos interesses no Brasil, a gente tem que reconhecer rápido. Aí pressionou o governo de Portugal e deu essa ideia. Falou, pô, exige lá uma indenização dos caras, né? Vocês já fizeram tanta coisa lá, pá. Fizeram. Também com o nosso dinheiro, e isso aí falando todo o dinheiro que foi tirado daqui na época que o Brasil era colônia. Mas enfim, né? O Dom João VI aceitou, né? Chegou lá pro filhinho dele, né? Dom Pedro, falou assim, oh, foi, né? Tudo bem, né? Tá, vamos pagar uma indenização aí, porque afinal de contas nós fizemos muitas coisas aí no Brasil, né? Aí Dom Pedro I falou, oh, pode deixar, papai, eu pago aí, né? Tá, mas não tinha o dinheiro. Mas a Inglaterra falou, mas eu tenho a solução, né? Porque dinheiro não é problema, dinheiro é solução. Né? Então a Inglaterra emprestou dinheiro para o Brasil pagar essa indenização no Portugal. Mas acontece que esse dinheiro nem saiu da Inglaterra. Por quê? Porque Portugal devia muito dinheiro para a Inglaterra, muito mais que 2 milhões de libras esterlinas. Então, o que a Inglaterra fez? Falou assim, ó, esse dinheiro fica aqui, a gente abate esse valor de 2 milhões de libras esterlinas na conta de Portugal e vamos abrir aqui uma conta no nome do Brasil. Tá certo? Então, assim começava a nossa dívida externa. Bom, por que eu estou contando isso tudo aqui? Né? Para a gente poder justamente entender por que os países da América Espanhola ficaram tão desconfiados. Ó, o Brasil, a independência do Brasil foi feita por um português, filho do rei de Portugal. No Brasil foi implantada uma monarquia, nenhum outro país da região era monarquia. Né? E o Brasil ainda pagou para Portugal para ter a sua independência reconhecida. Então, quer dizer, os outros países da América Espanhola, da América Latina aqui, ficaram muito desconfiados aí em relação à independência do Brasil. Né? Somente com o passar dos anos, aí, 1826, 27, que esses países foram aos poucos reconhecendo a independência do Brasil. Eles meio que aguardaram um pouquinho, né, para reconhecer a independência do nosso país, certo? Então, depois que Portugal reconheceu, após receber essa graninha aí, né, a Inglaterra, logo na sequência, reconhece então a independência do Brasil. Correto? Bom, então vamos lá. Né? Como nós vimos, a independência do Brasil ela foi um caso bastante diferenciado aí no quadro das independências das Américas. Né? Daí a explicação que a gente tem dessa dificuldade, né, no reconhecimento da independência do Brasil. Bom, então vamos lá, vencidas as resistências militares e vencidas aí as resistências com relação ao reconhecimento da independência do Brasil, já dá para a gente comentar a respeito do primeiro reinado aqui no nosso país. Né? Foi o início do nosso país independente. Né? Então o Brasil foi primeiro uma monarquia que dura aí de 1822, se a gente considerar a declaração de independência, né? Ou alguns preferem considerar a partir da Constituição pronta, né, que estabeleceu que o Brasil seria realmente uma monarquia, mas eu acho que isso aí já estava, mesmo que fora da Constituição, já estava estabelecido. Eu prefiro considerar que é desde 1822, né, desde a Declaração da Independência do Brasil. Então essa monarquia vai durar de 1822 até o ano de 1889, que é quando ocorre o golpe republicano, né, que põe fim então à monarquia e dá início à república. Nesse período de 1824 até 1889, nós teremos aí 3 fases. Né? A primeira fase vai ser o primeiro reinado. Depois do primeiro reinado tem uma fase intermediária chamada de período regencial, e depois do período regencial nós teremos aí, né, o segundo reinado. Tá legal? Então teremos essas 3 fases aí dentro da história da monarquia no Brasil, esse início, né, da nossa história como um país independente. Bom, então a gente já vai começar aí no estudo do primeiro reinado. Vejamos aí o primeiro slide, tá? Temos aqui, então, primeiro reinado, é um período que vai de 1824, ou para alguns, como eu disse para vocês, no meu caso, né, de 1822 até 1831, né, mas para alguns deveria se contar apenas a partir da Constituição, ou seja, a partir de 1824 até 1831. Quem governou o país durante o primeiro reinado foi Dom Pedro I. Né? Aí nós temos aqui a data de nascimento, a data de morte, morreu muito jovem, né? Teve uma vida bastante difícil. Né? Para aqueles que têm interesse, eu acho que conhecer um pouquinho da biografia de Dom Pedro I ajuda a entender muitas das coisas que ele andou fazendo aí como governante, mas
para a gente aqui não cabe, não dá tempo, vai ficar muito longo o vídeo, vai ficar chato. Né? E deixei aqui também, apesar da gente não ter como falar muito da personalidade, da biografia de Dom Pedro I, né? Mas eu deixei aqui uma frase que marca um traço, eu acho que importante dele como estadista, né? Falando aqui contra a escravidão. Né? Vocês têm, a escravidão é um mal e um ataque contra os direitos e dignidade da espécie humana. Porém, suas consequências são menos prejudiciais para aqueles que sofrem no cativeiro do que para a nação cujas leis permitem a escravidão. Ela é um câncer que devora a moralidade. Né? Então, poucas pessoas sabem disso, né? Mas Dom Pedro I, e assim, como a maioria dos membros da família real portuguesa, né? Eles eram contrários à escravidão. Né? Os poucos comentam nos livros de história, né? Nas salas de aula, mas quando a gente começa a estudar um pouquinho mais a biografia da família real portuguesa, né? Que atua aqui no Brasil, no caso, então a gente pode chamar de brasileira, a gente percebe alguns traços bastante interessantes e até pouco conhecidos aí. Tá? Então, Dom Pedro I, ele, apesar de no Brasil ter exercido o governo bastante centralizado, né, ele ter tomado medidas assim que são consideradas medidas autoritárias, ele era um leitor das ideias iluministas, gostava das ideias iluministas, era um admirador de Napoleão, né? Então talvez daí tenha vindo essa ideia de centralizar, tá, de querer mandar, enfim. Tá? Mas a gente, mesmo não tendo tempo de estudar bastante, estudar mais aprofundadamente aí a vida, a biografia desses personagens, quem tiver um pouquinho de tempo e quiser ver, é interessante. Passemos aí para o próximo slide, então. Temos, né, o próximo slide não é esse. Vamos falar aqui, né, então, Assembleia Nacional Constituinte. A gente falou aí um pouquinho antes, né, a respeito da Constituição brasileira. Ela teve um papel importante na questão do reconhecimento da independência do Brasil, né? Mas o importante da gente notar nessa parte aqui do nosso estudo do primeiro reinado é justamente, digamos assim, o asseguramento dos interesses daqueles que estavam dirigindo, né, o processo de independência aqui no Brasil, ou seja, Dom Pedro I e as elites rurais aqui do Brasil. Né? Então, quando a gente faz uma análise do que estava acontecendo, como que eles estavam fazendo essa Constituição, a gente percebe, né, que eles estavam muito mais preocupados em assegurar seus interesses do que, digamos assim, olhar com um pouco mais de cuidado para o futuro do país, né? Revelando já um certo imediatismo, aí, um particularismo aí, no asseguramento dos seus interesses. Então, é muito importante a gente perceber isso. Então, vejam aqui, né? A Assembleia Nacional Constituinte ela foi instalada no ano de 1823. Né? E o projeto que estava sendo feito de Constituição, que se chamava anteprojeto, né, da Constituição, ganhou o apelido aqui de Constituição da Mandioca. Então, vamos ver o porquê disso aí. Né? Ficou estabelecido, ou ficaram estabelecidos alguns pontos essenciais que é importante que nós saibamos. Né? Ficou determinado que era uma monarquia. Por que monarquia, gente? Por que foi determinada a monarquia? Por causa do Dom Pedro, né? Claro, talvez esse tenha sido o motivo assim, principal para a determinação da escolha da monarquia como forma de governo aqui no Brasil. Né? Dom Pedro era herdeiro de trono na Europa, né? Tinha sido, digamos assim, foi colocado na figura de líder, de herói da nossa independência, né? Apesar de eu já ter dito que José Bonifácio de Andrada é o nosso patriarca da independência, ele foi responsável pela articulação política, foi um mentor, né, digamos assim, dessa articulação. Era uma pessoa muito bem preparada, muito estudada, enfim, era poliglota, né, um cientista, um pesquisador, era poeta também. Né? Então, Dom Pedro era então o líder, o herói dessa independência. E era herdeiro de trono, né? Era de uma família nobre, de uma casa dinástica na Europa. Então, nada mais natural do que ele ser considerado aí, na hora de se escolher a forma de governo que iria se instalar no Brasil, daí a escolha pela monarquia. Mas tem também um outro fator. Qual outro fator seria esse? O outro fator seria o seguinte:
Os brasileiros, eles tinham uma preocupação, a elite, quando eu digo os brasileiros, eu estou falando da elite rural, né? Ela tinha uma preocupação muito grande de não deixar que acontecesse no Brasil o que tinha acontecido na América Espanhola, ou seja, que houvesse uma fragmentação política e que o Brasil deixasse de ser esse país gigante que ele é hoje, né? E passasse a ser um conjunto, né, de diversas republiquetas, aí, né, repúblicas pequenas, tá certo? Que houvesse uma fragmentação política muito grande no país, né? Então eles enxergavam como forma de manter o país unido, não só durante o processo de independência, mas após a independência, a escolha da monarquia. Eles acreditavam que a monarquia era a melhor forma de governo a ser adotada no Brasil, com esse objetivo, né, de manter o país unido, coeso, com o fim, né, de preservar os interesses dessa elite, né? Novas guerras de independência, guerras separatistas, movimentos separatistas, poderiam trazer um risco aí, né, às garantias dos privilégios, digamos assim, que essa elite rural possuía no Brasil naquele momento. Então, voltando aqui ao slide, né, então foi estabelecida aqui a monarquia como forma de governo. Para preservar seus interesses foi mantida a escravidão, apesar, né, da gente saber que do ponto de vista pessoal, Dom Pedro I era contrário, né? Aquela frase que a gente leu no slide anterior foi uma frase que foi deixada numa carta, né, feita por Dom Pedro I pouco antes dele morrer, que deveria ser entregue aí aos brasileiros, né? Ele deixou isso como recomendação aí ao Brasil, né? Demorou um pouco, mas, né, felizmente acabou acontecendo. Mas vamos lá. O latifúndio, né, não teve nenhuma lei que estabelecesse um limite para o tamanho de terras, tamanho de propriedades, questão de herança, né, de transmissão da propriedade dessa terra. Então não existiam limites para o latifúndio aqui no Brasil. Então estava assegurada aqui, né, a propriedade privada em cima do latifúndio, né? Nós tivemos uma divisão dos poderes, mas com ênfase no poder legislativo. Nós vamos ver que esse aqui foi o motivo principal para que, em 1824, Dom Pedro I dissolvesse essa Assembleia Constituinte, né, e fizesse algumas modificações, que já nós vamos ver quais foram, né? Mas, enfim, né, por esse projeto constitucional aqui, estava estabelecido que a maior parte dos poderes se concentrava no Legislativo. Por exemplo, contrair dívida externa, tinha que pedir autorização para o parlamento. Declarar guerra, tinha que pedir autorização para o parlamento. Criar impostos, tinha que pedir autorização para o parlamento. O imperador poderia até criar decretos, mas eles deveriam passar pela aprovação do parlamento, né? E se o parlamento fizesse uma lei, era a função principal dele, o rei, o imperador, no caso, não teria direito de vetar essa lei, ele não tinha poder de veto. Mas o contrário, né, não era verdadeiro. Ou seja, se Dom Pedro criasse um decreto, o parlamento poderia vetar, né? Isso sem falar em outros detalhes aí dessa Constituição que realmente davam muito pouco poder de ação para o Dom Pedro I, né? Então, Dom Pedro I, preocupado aí, então, com isso, depois ele dissolve essa Assembleia Nacional, porque ele percebeu que ele estava ficando praticamente sem poder. Por isso que a gente colocou aqui que existia a divisão clássica de poderes, executivo, legislativo e judiciário, mas a ênfase estava no legislativo, dando poucos poderes, portanto, para o Dom Pedro I, né? E também ficou estabelecido que os portugueses não poderiam ser eleitos aqui no Brasil, eles não poderiam participar de eleições e nem participar de cargos públicos também, tá legal? Isso deixava de fora todos os apoiadores portugueses de Dom Pedro I no Brasil, o que diminuía ainda mais, né, o poder político de influência de Dom Pedro I no Estado brasileiro, né? E antes da gente fechar essa parte, vamos comentar a questão do voto censitário. O voto censitário, como vocês já sabem, é aquele que só vota quem tem uma determinada renda. Ou seja, é uma forma de garantir que somente aqueles que têm dinheiro, que têm uma determinada renda, poderão então participar
das eleições. Ou seja, era uma forma de assegurar que somente a elite ou as elites rurais do Brasil, né, as elites agrárias aqui do Brasil, que participariam então das eleições, tendo acesso então aos cargos mais importantes aí dessa monarquia. Né? E a referência de valor que se usou naquela época foi o alqueire de mandioca, da produção da farinha de mandioca. Né? Então, daí a gente ter o apelido aí, a Constituição da Mandioca, né? Porque quando muitas pessoas ligadas às camadas mais populares perceberam essa manobra, né, já arrumaram esse apelido aí justamente para poder fazer uma chacota com essa independência, uma crítica, né, ao fato do povo ter sido colocado totalmente de lado aí, no processo político. Né? Então, uma clara exclusão política da participação popular aí nesse Estado brasileiro que estava sendo criado naquele momento. Quando a gente analisa esse anteprojeto, a gente percebe o que, então? Estava bastante claro que essa Constituição tinha o objetivo de assegurar os interesses da elite rural brasileira, que seria aquela que comandaria o parlamento, o legislativo. Né? Ela que queria mandar no Brasil. Né? Claro que Dom Pedro I não gostou nem um pouco disso. Então, qual foi o resultado disso? Nós vamos ver aqui. Né? No ano de 1824, dissolução da Assembleia Nacional Constituinte. E aí, né, Dom Pedro I vai convocar ministros, pessoas da sua confiança, tá certo? Para poder elaborar uma nova Constituição, ou melhor dizendo, fazer modificações naquele projeto de Constituição que estava sendo feito antes. Né? Então, quais foram as principais modificações? É isso que você precisa saber aí para a prova. Né? Claro, você não precisa saber todos os artigos da Constituição e tudo mais. Né? O que a gente precisa saber é justamente isso que eu estou falando. Ou seja, você perceber que essa Constituição seguia no sentido de preservar os interesses da elite rural brasileira, né? E, no segundo momento, com a dissolução da Assembleia Nacional Constituinte, assegurar os interesses políticos de Dom Pedro I. Então, voltemos aí. Tá? Então, quais foram as modificações que Dom Pedro I fez? Tá? Ele restaurou a elegibilidade dos portugueses, acabou que é um negócio que português podia participar de cargo público, né? Tirou o termo, né, o nome mandioca da Constituição, né? E estabeleceu o valor de referência à moeda corrente no país, tá certo? E, lógico, deixando dispositivos para o caso do valor dessa moeda se modificar com problemas inflacionários, né, poderia se estabelecer novos limites monetários. Né? Enfim, tirou o termo mandioca para não pegar mal, tá bom? E criou, essa aqui é a principal modificação, presta atenção nisso, criou o quarto poder, o chamado poder moderador. Né? Como o próprio nome diz, o poder moderador ele tem a função de moderar os outros poderes. Né? Seria mais para falar, eu estou aqui tomando conta dos outros poderes, mas no final das contas, o que é que se estabelecer? O poder moderador, que ficaria a cargo de Dom Pedro I, né? Ou seja, do imperador do Brasil, tinha ascendência sobre os outros poderes, ou seja, ele podia dissolver a Assembleia Legislativa, né? Ele podia nomear, demitir, né, exonerar pessoas do poder judiciário, né? Ele tinha direito de legislar tanto dentro do judiciário quanto também no poder legislativo, estabelecendo aí o direito de veto, inclusive do imperador, né? E o poder executivo estava nas mãos dele mesmo, de Dom Pedro I, né? Então, no final das contas, é como se ele tivesse reunido nas suas mãos todo o poder. Né? Muitas pessoas dizem que essa foi uma medida arbitrária, autoritária de Dom Pedro I. Né? Se foi ou não, a gente não sabe. Né? Quer dizer, a gente pode até dizer que sim, mas as condições da época exigiam um governo um pouco mais centralizado, porque senão Dom Pedro I ficaria aqui no Brasil como um fantoche aí nas mãos da elite rural brasileira. Enfim, né? Ele enxergou dessa forma, achou melhor fazer assim, mas a interpretação que a gente tem nos livros de história é de que essa teria sido uma medida autoritária de Dom Pedro I, né? E nas questões de vestibular, geralmente é essa interpretação que acaba prevalecendo. Né? Então, você vai fazer prova de vestibular, você deve considerar isso já como uma medida autoritária mesmo de Dom Pedro I. Coisa que começaria aí, digamos assim, nesse momento, ou seja, na dissolução da Assembleia Nacional Constituinte, no feitio de uma Constituição que dava amplos poderes para o imperador, né, começava ali, então, uma briga que duraria até a abdicação de Dom Pedro I em 1831, uma briga entre ele, Dom Pedro I e a elite rural. Isso geraria um impasse político, uma crise política entre o imperador e as elites rurais,
né, e que seria um dos principais motivos aí de uma crise que se prolongou durante todo o primeiro reinado, causando muita instabilidade e prejuízo para o país. Tá certo? Bom, então vejamos aí então o nosso próximo slide. Então vamos dar uma olhada, né? Temos uma briga aqui, como eu já falei, né, entre o imperador e as elites rurais do Brasil, né? Quais teriam sido os fatores? Aí na interpretação, como eu disse para vocês, várias medidas que são consideradas autoritárias por parte de Dom Pedro I, né? Dentre elas nós podemos citar como sendo a primeira a dissolução da Assembleia Nacional Constituinte, né? Tá aqui a dissolução, e as modificações que Dom Pedro I fez, né, na Constituição, depois que ele dissolveu a Assembleia Nacional Constituinte, sendo a principal dessas modificações a criação do poder moderador, que dava amplos poderes ao imperador. Correto? Então, vejamos aí o nosso próximo. Olha só, gente. Vamos pensando o seguinte, antes da gente ir para o próximo slide. Como vocês perceberam, o Brasil começou sua vida independente com muita dificuldade. Então, você tem que considerar isso, né? Era um país que não tinha dinheiro, mas tinha dívida, né? A gente viu lá no reconhecimento da independência do Brasil. Era um país que tinha muito pouco em comum entre as diversas regiões que existiam aqui no Brasil. Você tinha um imperador que era considerado como autoritário, você tinha uma elite rural que estava muito preocupada em garantir seus próprios interesses, né? Uma população que vivia numa total exclusão, a gente ainda tinha aqui a escravidão, modelo agroexportador, né? Ou seja, considerando tudo isso, uma das coisas que é mais importante a gente notar, isso é importante para a prova de vocês, é que muito pouca coisa mudou no Brasil depois que ele se torna independente. Ou seja, permaneceu a escravidão, permaneceu o latifúndio, permaneceu o modelo econômico agroexportador, né? E apesar do Brasil estar independente, você tinha um governo extremamente centralizado após aí a adoção do poder moderador na Constituição de 1824, né? Então, para a vida do povo, de uma forma geral, e em termos também econômicos, ou seja, em termos sociais e em termos econômicos, o Brasil continuava sendo uma espécie de colônia, né? Ele tinha deixado oficialmente de ser colônia, mas se comportava o cotidiano, a vida social, a vida econômica do país, ela era como uma vida de uma colônia, tinha mudado muito pouca coisa aqui no Brasil. E para piorar as coisas, né, o Brasil, além de não ter dinheiro, estar endividado, ele enfrentava problemas de exportação, porque muitos produtos de exportação do Brasil, como a cana-de-açúcar, o algodão, né, enfrentavam forte concorrência nesse momento, né, ou seja, no início aí do século XIX, de vários outros países que tinham aumentado a sua produção, enfim, né, então o Brasil tinha realmente dificuldades de exportação dos seus principais produtos. A mineração, como a gente sabe, há muito tempo já estava em decadência, né? Então o Brasil não tinha muito de onde tirar dinheiro, né? Então o Brasil vivia um período desse primeiro reinado e do período regencial também, que é o período logo subsequente, de muita dificuldade econômica, de muita crise econômica, de inflação, dívida externa, pouco dinheiro, pouco emprego, né? E para piorar tudo isso, uma briga política entre o imperador e as pessoas mais poderosas do Brasil, que pertenciam então à elite rural brasileira. Então foi um momento bastante complicado, né, da vida do nosso país. É importante que a gente entenda isso. Nós vamos ver ao longo aí dos fatos que nós vamos estudar agora, que foi se criando uma dificuldade cada vez maior, né, para governar o Brasil, e essas dificuldades foram aumentando de tal forma que chegou uma hora que o Dom Pedro I não se achou mais em condições de governar, não tinha realmente mais condições de governar, não é que ele achou, porque não tinha mesmo, né? O negócio estava muito feio, tá certo? Então vamos continuar, vamos para o próximo slide aí, tá? Temos aqui, ó, o próximo evento que nós vamos verificar que aconteceu no Brasil foi a Confederação do Equador, né, lá em 1824, adivinha onde? Pernambuco, mais uma vez. Né, a província mais rebelde da história do Brasil. Né? Então, quais teriam sido aí os fatores dessa rebelião que aconteceu em Pernambuco, que queria separar Pernambuco do Brasil e queria também a adesão de outros estados ali do Nordeste brasileiro, daí, né, a adoção do termo confederação, que seria uma confederação de estados, né, que formariam então essa república. Então, foi um movimento de caráter republicano,
e um movimento de caráter também separatista, né, influenciado aí pelas ideias liberais, né. Então podemos considerar que teve essas três características básicas: o movimento liberal, republicano e separatista, né. Quais teriam sido os fatores? Aí temos aqui o autoritarismo de Dom Pedro, né, na questão da sucessão de Pernambuco. O que aconteceu? Né? Os pernambucanos, logo depois da dissolução da Assembleia Constituinte, resolveram já, por medidas de garantia, né, eleger um governador de província, né, nomeado por eles mesmos. Mas depois de pronta a Constituição em 1824, Dom Pedro I resolve nomear um governador de província. Ele tinha esse direito, né, pela Constituição de 1824. Só que os pernambucanos não aceitaram, foi aí que o pau quebrou. Não é? Então nós podemos citar também a dissolução da Assembleia Constituinte, que já é considerado um ato aí, autoritário de Dom Pedro I, né? A tradição revolucionária e liberal de Pernambuco, né? Então a influência das ideias liberais, ela era bastante forte, ela era bastante presente aí, né, na província de Pernambuco. Quando a gente estuda aí a presença dos holandeses ali, né, no Nordeste brasileiro, no Nordeste açucareiro, dá para a gente perceber bastante a influência dessas ideias, né? Elas acabaram sendo disseminadas ali, né? Então criou-se uma tradição revolucionária e liberal também em Pernambuco, e a gente tem que levar isso em consideração. E também a crise do setor açucareiro e do setor algodoeiro. Como eu falei para vocês, né, o Brasil vinha enfrentando uma crise de exportação, e o Brasil dependia exclusivamente aí das suas exportações, né, dos produtos primários aí, né? Então esses teriam sido aí os principais fatores para o acontecimento dessa confederação do Equador, né? Vamos ver aí o slide seguinte, né? A Guerra da Cisplatina foi um outro problema aí que o imperador teve que enfrentar, né? Só relembrando, gente, vamos voltar um pouquinho aqui. No caso da Confederação do Equador, apesar da gente não ter aqui assim, os resultados, né, a gente não tem aqui o slide mostrando os resultados, mas o que aconteceu? A pessoa pegou em arma, tá certo? Foi um movimento que teve conflito armado, né? Eles queriam realmente separar Pernambuco do restante do Brasil, e esse fato, vamos dizer assim, marcou ainda mais essa imagem autoritária de Dom Pedro I, porque muitos interpretam que ele não soube, né, ou não teve muita vontade de negociar a situação. Quando a gente aprofunda um pouco mais o estudo do caso da Confederação do Equador, a gente percebe que Dom Pedro I ele fez várias tentativas de negociação, né, mas acontece que o pessoal lá de Pernambuco estava irredutível, né? Então não tinha muito assim o que o imperador fazer. Quando a gente lê um pouco mais aprofundadamente, a gente percebe isso. Mas nos livros de história de ensino médio, eles colocam, digamos assim, o combate militar à Confederação do Equador como sendo uma medida autoritária de Dom Pedro I. Seja lá como for, a gente percebe que na época, ou seja, lá em 1824, a guerra contra os pernambucanos foi enxergada, naquela época já, como um ato autoritário, né, de Dom Pedro I, ou seja, um ato contínuo, né, dissolução da Assembleia Nacional Constituinte, poder moderador, imposição de um governador de província e por fim, um combate militar, né, sufocando essa rebelião aí, né? Então, isso foi visto como uma medida autoritária de Dom Pedro, o que contribuiu, digamos assim, para desgastar muito a imagem de Dom Pedro, que vinha só piorando. Lembrando, crise econômica, tudo mais, né? Os problemas econômicos que o Brasil enfrentava, essa briga com a elite rural, né? E que foi, digamos assim, consolidando, cristalizando essa imagem de Dom Pedro como sendo um governante assim autoritário, certo? Então é importante a gente, vamos dizer, deixar claro essa situação. Bom, então nesse movimento aí, né, da Confederação do Equador, que foi abafado militarmente, né, nós tivemos como consequência aí a piora das condições econômicas do Brasil, porque o governo brasileiro teve que pegar dinheiro emprestado para poder montar novas tropas para combater essa revolução,
que inclusive contou até com participação popular, diga-se de passagem, né? E teve como seus principais líderes Cipriano Barata e Frei Caneca, que depois, inclusive, Frei Caneca foi condenado à forca, mas nenhum carrasco se dispôs a enforcá-lo, ele acabou sendo, então, fuzilado. Mas o saldo que ficou foi esse. A imagem consolidada de ditador, de autoritário para o Dom Pedro I, o aumento da crise econômica, porque teve que gastar dinheiro, teve que pedir dinheiro emprestado, aumentando a dívida externa do Brasil, não é? Prejudicando ainda mais o governo, né? E prejudicando também as relações de Dom Pedro I com a elite rural brasileira, que não era nem um pouco boa. Agora sim, vejamos aí mais um evento que também não vai ajudar nem um pouquinho aí o governo de Dom Pedro I. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui no próximo slide. Né? Então, a Guerra da Cisplatina, o que foi isso? Durante lá o período joanino, em que Dom João VI governou o Brasil, né, o que foi que aconteceu? A província cisplatina ela foi anexada, né, aquele território ali onde hoje é o Uruguai. Né? Foi anexada ao Brasil, né, como a gente já viu anteriormente, tinha ali uma intenção grande de Dom João VI de dominar economicamente, né, aquela região, tirando frutos econômicos dali, né, mas depois que o Brasil se torna independente, os cisplatinos começam a exigir a independência, a autonomia deles também, coisa que Dom Pedro I não quis. Né? E aí isso acabou resultando num acordo entre os cisplatinos e os argentinos, para que juntos eles lutassem contra o Brasil, para posteriormente a província cisplatina ser anexada à Argentina. Né? E como não houve acordo entre Brasil e Argentina, acaba acontecendo uma guerra entre esses dois países pela posse da província cisplatina. Tá certo? Então, o que aconteceu? Nessa guerra, a Inglaterra, ela empresta dinheiro e vende armas, enfim, dá apoio, tanto para um lado como para o outro, tanto para a Argentina quanto para o Brasil. Né? Mas chegou um determinado momento que essa guerra começou a prejudicar bastante os interesses comerciais da Inglaterra na região. Então ela mete uma pressão ali no Brasil, na Argentina, para acabar logo com a guerra, né? E dá como sugestão aí que a província cisplatina ela não fique nem com o Brasil e nem com a Argentina, que ela se torne um país independente, o que veio acontecer se tornando então o Uruguai. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Né? Nós temos como consequências aí da guerra da Cisplatina, né, o esgotamento das reservas nacionais, porque mais uma vez teve que se gastar dinheiro, pedir dinheiro emprestado, morte de vários brasileiros, pobres na maioria, né, prejudicando ainda mais a imagem de Dom Pedro como governante, né, aumento na nossa dívida externa e a independência da província cisplatina, ou seja, o Brasil perdeu tudo isso aqui e ainda perdeu a província cisplatina. Né? Então, nesse sentido, isso aí foi péssimo para o Brasil. Mas é importante também se dizer que problemas ligados à corrupção, né, de algumas pessoas aí do governo prejudicaram bastante o Brasil nessa guerra. Dom Pedro I chegou aí à frente de batalha para liderar as tropas, quando ele ficou sabendo que o Brasil não estava se dando bem nessa guerra. Ele chegou lá e encontrou uma situação totalmente caótica, né? E estranhamente caótica, porque tinha mandado muito dinheiro, tinha investido muito nessa guerra e não era para estar naquelas condições. Né? Depois foi saber, o dinheiro tinha sido desviado, uma boa parte dele. Né? Talvez fruto aí dessa antipatia que a elite rural brasileira tinha em relação ao nosso governante. Mas o fato é que o saldo ele não foi nem um pouco positivo aí para o governo de Dom Pedro I. Né? Tinha como piorar ainda mais a situação? Nós vamos ver. Tá? Então, dê uma olhada aqui. No ano de 1826, né, o que aconteceu? Dom João VI, ele morreu. Né? Hoje a gente já sabe que, na realidade, ele foi assassinado, ele morreu envenenado, né? Numa trama aí que envolveu a esposa dele, a Carlota Joaquina, e o seu filho, o irmão de Dom Pedro, Dom Miguel, né? Que estava de olho no poder. Bom, o que Dom Miguel pensou? Pensou o seguinte, falou, olha, Dom Pedro I ele não vai querer voltar para Portugal, não vai querer deixar de ser imperador do Brasil para vir governar Portugal. Né? Até porque os portugueses não viam Dom Pedro I com muito bons olhos, ajudou o Brasil a se tornar independente lá de Portugal. Então, nos cálculos aí de Dom Miguel, o que iria acontecer é o seguinte, ele falou, bom, morre meu pai, o próximo na sucessão, depois de Dom Pedro, sou eu, então eu seria o rei de Portugal.
vamos dizer assim, seria basicamente o plano dele, né? Mas depois da morte de Dom João VI, o que aconteceu? Dom Pedro I reivindicou o direito de herança do trono, né? Ele falou assim, eu não vou assumir, mas vou nomear a minha filha, né? Que na época tinha apenas 5 anos de idade, né? Prometendo essa filha, então, em casamento para Dom Miguel, isso mesmo, vocês estão entendendo, né? O casamento, ela iria se casar com o tio dela, né? Irmão aí de Dom Pedro I, e depois do casamento, ou seja, depois que ela já fosse maior de idade, que ela pudesse já se casar com Dom Miguel, ela assumiria o trono. Até então, Dom Miguel apenas governaria como príncipe regente. Dom Miguel não gostou dessa história e resolveu dar um golpe de Estado, né, restabelecendo o absolutismo lá em Portugal. Bom, e aí o que acontece? Dom Pedro I interfere nessa questão, né, uma questão de interesse pessoal, de interesse político dele lá em Portugal, né? Ele não aceitou, lógico, né, esse golpe lá do irmão dele, e aí ele resolve interferir usando dinheiro, né, usando suporte, apoio brasileiro nessa questão sucessória portuguesa. E isso num contexto em que o país estava em crise, né? O país estava sem dinheiro, estava endividado, e de repente o cara vai gastar mais dinheiro com um assunto que não é do Brasil, é lá de Portugal. Esse mesmo Portugal que nós tivemos que pagar uma dívida, uma indenização, melhor dizendo, né, abrindo aí uma dívida externa brasileira, esse mesmo Portugal que nós tivemos que lutar contra ele para poder ter a nossa independência, porque teve resistência militar aqui no Brasil, enfim, e de repente esse cara, num momento de crise, vai lá e gasta, pô, se o filme dele estava queimado, ficou pior ainda, né? Depois você foi a gota d'água na opinião pública de uma forma geral, entre os membros da elite, né? Nesse momento, o Dom Pedro I ele ficava totalmente sem apoio político, sem apoio popular para governar o país, né? Então, vamos dar uma olhadinha novamente aqui no slide que vai mostrar mais ou menos isso que eu acabei de falar para vocês, né? Então, temos aqui consequências, né, do envolvimento, né, do imperador na questão sucessória portuguesa. Então ele ficou com o filme mais queimado ainda, né, estou falando aqui, se é que isso era possível, né, e aumentou ainda mais os problemas econômicos do Brasil, porque ele gastou dinheiro com isso aí, né? Então a coisa ficou bastante complicada. Podia piorar? Vamos dar uma olhada aqui, né? Então olha só, no ano de 1830, esse cara aqui, chamado Líbero Badaró, que era um jornalista e crítico ferrenho de Dom Pedro I, né, foi assassinado. Muito provavelmente, pelo que a gente lê, realmente teve envolvimento do imperador no assassinato desse cara aí, né? Mas se foi ele ou se não foi, né, o fato é que ele foi acusado e para a opinião pública, de uma forma geral, né, isso amplamente divulgado na imprensa, ele teria sido o mentor aí desse assassinato, né? Então, se as coisas já não estavam boas para o Dom Pedro I, com o assassinato do Líbero Badaró, as coisas ficaram pior ainda. Toda a imprensa se voltou contra ele, a opinião pública, né? E aí, para tentar melhorar a imagem de Dom Pedro I, o que ele faz? Ele resolve fazer uma viagem pelo interior do Brasil, né? Falou assim, pô, vou lá abraçar, pegar a criança no colo, beijar, abraçar aquele negócio todo, né? Como campanha política, né? Mas na primeira cidade que ele desembarcou para poder tentar fazer esse trabalho de melhoria da imagem dele, que foi em Ouro Preto, na época chamado Vila Rica, ele foi muito mal recebido pela população. O pessoal não foi recebido na rua, né, onde ele ia passar, tal. As portas das casas ficaram fechadas, algumas até com panos pretos, né, em sinal de luto pelo assassinato lá do Líbero Badaró, né? Então ali mesmo ele percebeu que a coisa não ia funcionar, então decidiu voltar para o Rio de Janeiro. Só que antes dele, na frente, algumas pessoas voltaram, né, ligadas a ele para o Rio de Janeiro, e resolveu fazer uma festinha de recepção para o imperador, para tentar levantar a moral do imperador, né, que tinha desistido de fazer essa turnê pelo interior do Brasil aí, né? E aí algumas pessoas lá no Rio de Janeiro não ficaram nem um pouco contentes com essa festa que estava sendo feita pelo imperador, né? Pensava, pô, caramba, que economia do Brasil nessa situação aí, o cara tomando um monte de medida autoritária, e de repente não vou fazer festa porque eu vou gastar mais dinheiro com esse cara. Aí começou a ter hostilidade lado a lado, o pessoal começou a quebrar o pau, né? A brigar, aí voou mesa, voou cadeira, e esse episódio ficou conhecido como a Noite das Garrafas, porque além de mesa e cadeira, voaram também garrafas, né? E aí adivinha quem levou a culpa por esse episódio, né? Claro, o imperador, né? Aí nós temos aqui, o imperador foi forçado a demitir seu ministério, logo depois que ele volta, ele fala, gente, o que foi que vocês fizeram aí, né? Que cagada que foi essa aí? Aí, né, ele acabou sendo
obrigado a demitir o seu ministério, que era um ministério conservador, né, que tinha, na sua maioria, composição de portugueses, e admitiu, né, um ministério só de brasileiros. Né? Mas após 15 dias está falando que esse mesmo Ministério de Brasileiros foi demitido porque eles não entravam em acordo, né? Era oposição clara e aberta aí contra o Dom Pedro I. Né? E depois que Dom Pedro I demite esse Ministério dos Brasileiros, o povo vai às ruas de novo. Estou falando de novo porque quando ele voltou dessa viagem lá na Noite das Garrafas, o povo já estava nas ruas, estava todo mundo protestando contra ele, né? Então ele, meio que para acalmar a população, ele demite lá o Ministério dos Portugueses, vai nomear um ministério só de brasileiros, mas esses brasileiros fazem oposição clara e ferrenha contra Dom Pedro I, percebendo a clara incompatibilidade do governo dele, o Dom Pedro, com esse Ministério dos Brasileiros, ele demite, e aí o que acontece? O povo vai para as ruas novamente. Né? E o povo nas ruas, ele perdeu a paciência, nesse momento ele perdeu a paciência, né? E aí o que ele faz? Ele manda baixar o cacete no povo, ele fala, chama o exército aí, baixa o cacete no povo, eu vou começar a governar com mão de ferro mesmo esse negócio, mas aí o comandante das tropas avisa para ele que o exército está lá fora junto com o povo. Né? Um exército que, diga-se de passagem, era um exército que tinha nas suas fileiras a maior parte composta, né, de soldados de baixa patente que vinham das classes mais baixas aqui do Brasil. Né? Como ele sofria os efeitos da crise econômica e também tinha aquela visão negativa de Dom Pedro I também, então o exército, em várias oportunidades, essa não foi a única, né, se manifestava ao lado do povo contra o governo, no caso contra o governo de Dom Pedro I. Né? Então esse comandante falou, cara, não tem exército, bicho, o exército está lá fora com o povo, entendeu? E aí Dom Pedro percebeu naquele momento que ele não tinha a menor condição de continuar governando o país. E resolve, então, abdicar, né, do trono, como nós vamos ver nesse slide aí. Né? Então, abdicação de Dom Pedro I. Então, fazendo um cálculo geral aí, né, nós podemos tirar como conclusão, né, que o período do primeiro reinado foi um período extremamente complicado, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, então, nem se fala, né? Foi um período bastante conturbado. E que ele termina o primeiro reinado com a abdicação de Dom Pedro I do trono, nesse episódio aí, né, que a gente viu logo depois da Noite das Garrafadas. Né? E o período posterior, ou seja, o período regencial que viria logo em seguida, não ia ser muito diferente disso, não. Inclusive, seria até pior, né, se a gente for fazer uma análise mais crítica assim. Então, essa, digamos assim, a análise geral seria assim dos resultados desse período. É um período extremamente conturbado, crise econômica, crise política, briga do imperador com a elite rural, medidas autoritárias, né, e algumas medidas, digamos assim, desastrosas, como o envolvimento do imperador na questão sucessória lá do trono português, né, principalmente. E uma coisa que a gente deve citar, né, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, dar uma conferida para ver se a gente tem isso aqui no slide. Parece que não. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, não tem, então vamos voltar aqui para a minha careta. Tá? Então, olha só, uma outra coisa que é importante falar também é assim, a vida pessoal de Dom Pedro I também não era muito legal. Né? Era um cara que tinha vários casos extraconjugais, aí, né? Alguns famosos, como o caso da Domitila Marquesa de Santos, que foi o caso mais famoso. Né? Uma contagem superficial, ele teria tido 18 filhos, né? Me parece que 7, agora eu não me recordo. Né? 7 apenas oficiais, o restante todo de filhos fora do casamento. Né? Então ele tinha uma vida pessoal muito agitada e incompatível com a figura de um líder, de um governante de uma nação. Ainda mais com todos esses problemas que o Brasil passava. Né? Então, os aspectos da vida pessoal de Dom Pedro I pesaram também bastante aí, nessa imagem negativa que foi criada acerca desse governante do nosso país. Né? Então, a gente tem que citar isso aí também. Porque em alguns vestibulares, eu não lembro qual agora, caiu uma questão justamente sobre isso, né? Na ocasião lá do problema do Bill Clinton, lá com a estagiária dele, a Mônica Lewinsky, né?
que acabou resultando em problemas políticos seríssimos para ele, Bill Clinton, né? E ele acabou não conseguindo fazer o sucessor, e depois, logo em seguida, veio a era Bush, e nós sabemos das consequências negativas da era Bush para o mundo inteiro, né? Um caso extraconjugal acabou ferrando, fudendo com o mundo, desculpa a palavra, acabou fudendo com o mundo inteiro, né? Enfim, né? Trocadilho mouse, isso aí, mas tudo bem, eu não resisti, né? Enfim, no caso de Dom Pedro aconteceu coisa semelhante, né? Então daí essa conexão que fizeram, não lembro em qual vestibular, eles chegaram a questionar se casos da vida particular e da vida pessoal devem ser levados em consideração na hora de fazer a avaliação de um político. Mas o fato é que o comportamento dele realmente não era nem um pouco compatível com a importância que ele tinha, né? Esse foi, inclusive, um dos motivos da briga dele, do imperador Dom Pedro I, com José Bonifácio de Andrade, que foi exilado, teve que ir embora do Brasil, só voltou assim próximo já do final do governo de Dom Pedro I aqui no Brasil, né? Quando eles reataram aí a amizade entre eles. Inclusive, o José Bonifácio se tornando o tutor de Dom Pedro II, que viria governar o Brasil alguns anos mais tarde. Mas, enfim, esses casos extraconjugais, né, vamos lembrar que Dom Pedro I teve 2 casamentos aí durante o primeiro reinado, né? Ele teve o casamento lá com a imperatriz Leopoldina e depois se casou lá com a princesa Amélia, né, de origem alemã, tá certo? E antes do casamento com a Amélia, o período que ele esteve casado com a imperatriz Leopoldina foi extremamente problemático nesse sentido de casos extraconjugais e tudo mais, né, com várias histórias picantes aí, e que caíam no domínio popular, né, o povo ficava sabendo desses lances todos que estavam rolando lá, né. Então isso aí contribuiu bastante para queimar o filme de Dom Pedro I. Então vamos dar uma analisada aí nesse último slide do primeiro reinado, né, que dá um saldo geral, um balanço final do período, né. Então, o primeiro reinado ele termina, né, com a abdicação de Dom Pedro I, tá certo? E o que levou Dom Pedro I a abdicar? Os diversos problemas que aconteceram, né, e que foram alguns causados por ele próprio aí durante o período do primeiro reinado, tá legal? Então, o saldo que a gente faz é que o primeiro reinado, como eu já falei, foi um período muito complicado do ponto de vista econômico, muito complicado do ponto de vista social e mais complicado ainda do ponto de vista político, né? Então, esse país chamado Brasil, que começava, né, sua vida independente ali naquele momento, começava com muitos problemas, tá certo? Então, a gente indica como sendo os principais fatores aí, da abdicação de Dom Pedro I, justamente os elementos que compõem assim, as características principais do primeiro reinado, né? Então, as medidas autoritárias de Dom Pedro I, né? Os conflitos entre o imperador e a elite, o envolvimento de Dom Pedro na questão sucessória portuguesa, a derrota na Guerra da Cisplatina e a grave crise econômica e a inflação provocando uma forte carestia, ou seja, uma situação de penúria, né, da população brasileira, a gente tem como sendo os principais fatores que acabaram resultando na abdicação de Dom Pedro I, né, e no consequente fim dessa fase aí que nós chamamos então de primeiro reinado. Como o sucessor do trono, na ocasião, ou seja, em 1831, tinha apenas 5 anos de idade, ele não podia, claro, governar o país, né? Então, pela Constituição de 1824, o Brasil deveria ser governado por 3 regentes eleitos, então, aí, pelo Congresso, né, pelo nosso parlamento, e que deveriam governar o país até a maioridade, então, do sucessor do trono, né? O período que vai, então, da abdicação de Dom Pedro I até a ascensão ao trono de Dom Pedro II, né, que vai, então, de 1831 até 1840, é conhecido como período regencial, que é a próxima etapa, a próxima fase, né, da monarquia no Brasil. Só que isso é assunto para uma outra aula. Então, gente, estamos terminando aqui o primeiro reinado. Espero que com essa aula você possa ter tido assim, uma revisão, né, aí dos principais acontecimentos, principais fatos, as principais análises aí do primeiro reinado. Tá legal? Gente, boa sorte lá na prova, tá legal? Lá no Vestiba, tá certo? Lá no Enem, tá legal? E se você tiver achado que a aula te ajudou um pouquinho, dá um curtir aí, tá legal? Pra gente no canal do YouTube.
Falou, galera. Abração.